pauta agora da nossa tarde vai estar relacionada a isso que a gente já começou a conversar aqui. Tudo bem? Ninguém faz nada grandioso sozinho. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Pessoas que somem esforços junto com a gente e pessoas que abracem a nossa missão e avancem junto com a gente. Beleza? Tanto o nosso time, quanto os nossos mentores, quanto as pessoas que de alguma forma olham e observam essa caminhada nossa, escutam a gente, nos dão orientação e direção para que a gente siga gerando valor. Então a gente precisa de 3 tipos de pessoas para fazer negócios crescerem. A gente precisa de mentores, a gente precisa de equipe e a gente precisa de cliente. É isso. Mentores, equipe e cliente. Se a gente consegue organizar essas coisas e se dedicar de forma extrema a isso, a gente vai conseguir virar um negócio. E se a gente entende que um negócio ele naturalmente passa por atrair, vender e manter, né? Lembram? Quem lembra aqui? Né? Quem já viu, não esquece, né? Atrair um cliente por vez. Vender, o maior dedo da mão. Vender não é feio, né? É o mais importante, não é feio, não tem nada de feio. Vender é importante e fundamental. E manter, construir uma aliança com o seu cliente, para que ele siga com você. E ele compre não só uma vez, mas ele siga de novo, de novo e de novo. E eu sou um cara de alianças. Eu sou um cara que nutre as minhas alianças. Vamos fazer 15 anos de casado ano que vem, eu e Flávia. E esse mentor que eu vou trazer aqui é um cara que eu caminho com ele há 15 anos. E eu quero que vocês recebam ele com os braços abertos, porque eu vou rasgar meu coração aqui na frente de vocês. E ele vai ter, e eu já dei a liberdade para ele contar as histórias a partir da ótica e da visão dele. Tudo bem? Tudo bem? Sem reservas, sem limite? Tudo bem? Coração aberto? Então tá bom. Com vocês, Davidson Carvalho. Chegou meio Davidson aqui, né? Oi. Boa tarde. Tudo bem? Que honra estar aqui, viu, Pedrão? Honra, felicidade, orgulho, a mistura de um monte de coisa. Vamos lá, Tá cara. legal. Vamos conversar? Vamos. Tá bonito, hein? Aí, ó. Rapaz, mas que mentoria bonita, hein, cara? Tá vendo? Caramba. Tá demais, hein? Muito bom. Ó, vou disparar seu radar, Davidson. Quem é médico, levanta a mão aí. Rapaz. Ó, ficou melhor, hein? Caramba, que legal, hein? Eu gosto de médico. Gosto muito. Vou dar um contexto. Quem não conhece o Davidson, levanta a mão, por favor. Só para eu saber aqui. Quem não conhece, levanta a mão alto. Tudo bem, tá? Tá tudo certo. Levanta a mão alto, legal. Prazer em conhecer vocês. Cara, o Davidson é meu mentor. O Davidson é um cara que é muito especial para mim. Para mim é uma honra ter ele aqui. O Davidson esteve presente no primeiro Mentalidade Master, cara. O Makers nem existia ainda. E você nem entendia o que você estava fazendo lá. Nem quem eram esses negócios de digital, né, cara? E, cara, ele abraçou, cara, essas doideiras, né? Que, na época, eu estava enxergando e apoiou. E, para mim, é uma honra poder trazer ele aqui. Só para eu dar um resumo e uma leve carteirada, porque eu sei que ele não vai falar. O Davidson tem mais de 300 mentorados da área médica, especificamente. Ele cobra mais de R$200 mil na mentoria dele. E ele não gasta nenhum real com tráfego pago. E ele construiu tudo isso em menos de 3 anos. Tudo bem? Será que ele tem alguma coisa a contribuir com a gente? Hã? Hein? Vocês acham que tem? Dá para tirar alguma coisa disso? Então tá bom. Então vamos conversar? Vamos. Pedro, eu confesso que eu estou emocionado. Estou emocionado de verdade. De verdade mesmo.
Vocês vão entender por quê, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre nossa história, né? Mas eu estou muito emocionado. Estou me segurando mesmo aqui. De verdade. Tá difícil, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. Cara, olha só, eu vou começar então com isso, com a visão geral da nossa história. Eu quero dar um contexto pra galera, tá? Vou trazer alguns marcos em forma de pergunta e depois eu vou soltar para você seguir, tá? Mas só pra gente posicionar. Bom, comecei trabalhando com o Davidson. Quando eu trabalhei com você, eu não queria ser rico. Eu queria ser missionário, eu queria fazer um seminário nos Estados Unidos. Eu quero saber por que você me contratou. Eu falei que eu ia fazer perguntas que eu nunca te fiz, tá? Ó, só para vocês saberem, a gente não combinou Nenhuma. nada. Ele pediu para eu não combinar nenhuma Nada. pergunta. Eu vou fazer perguntas aqui que eu nunca fiz para ele, mas que eu sempre quis, tudo bem? Tá, então essa é a primeira. E aí eu vou dar as 3 primeiras que tem a ver com a nossa história. Beijo. Ó, então essa é a primeira. Quando eu trabalhei com você, eu não queria ser rico, eu queria fazer um seminário nos Estados Unidos e você me contratou por algum motivo. Você viu alguma coisa que até hoje eu não sei o que é e quero saber. Outra. Quando eu quis sair, mesmo sem entender nada de digital, você me apoiou. E eu tinha arrebentado de vender com você. Eu também não entendi. Apesar de você ter, né, feito uma reunião comigo para buscar me reverter, quando você viu que eu estava decidido, ao invés de você fazer igual a maioria das pessoas, você simplesmente falou, cara, conta comigo, eu tô contigo, vamos manter a nossa aliança. Eu não entendi isso também. Eu quero saber. Rapaz, quando eu falei que a gente não ia combinar, eu não esperava. Eu falei que seriam capciosos, cara. E Mas, a terceira, para a gente amarrar o contexto geral da nossa história na sua visão, é: quando você foi começar a Doc4U, a gente se alinhou também por uma questão pessoal, não precisa nem entrar em detalhes nisso, se você não quiser, mas a gente se alinhou, né? E como forma de retribuir aquilo ali, eu decidi te dar os meus melhores clientes. O que na minha cabeça é me dar os melhores clientes, entenda. Cara, eu tenho tanta gratidão por você que eu topo entregar o meu melhor, que era o Mentalidade Master, para que eles se tornem seus primeiros mentorados. E eu quero saber o que isso representou para você, o que isso fala para você. Porque na minha cabeça foi uma forma de eu honrar essa aliança, de forma prática, diante do que a gente tinha resolvido antes. E agora eu quero que você conte a nossa história na sua visão. tá bom. Só isso, né? Bom, primeiro, o que mais me chamou a atenção quando eu te contratei foi em 2011, né? 2011, né? Uma coisa que eu sempre observo nas pessoas, o brilho nos olhos. Quando você vai contratar alguém, principalmente quando a gente fala de área comercial, e área comercial, gente, eu estou falando, não é só de vendas, eu estou falando de alguém que vai representar uma ligação com o seu público, que vai, de repente, ter contato com as pessoas, que vai, de alguma forma, contribuir para que as pessoas, para que você ganhe clientes, né? Vai ter contato com seus clientes. Essas pessoas, elas precisam ter brilho nos olhos. Elas precisam ser pessoas ambiciosas. E o Pedro, apesar da ambição dele não ser uma ambição financeira, mas ele era sempre foi muito ambicioso. E a ambição dele era servir, era pela missão que ele tinha. Então, o brilho nos olhos me chamou muita atenção. A sua garra, né? A sua vontade, aquela coisa. Eu me identifiquei muito com isso. Então, foi por isso que, mesmo sem te conhecer muito bem, eu te dei a oportunidade. Porque é isso que eu busco nas pessoas. Às vezes a pessoa pergunta assim, Davidson, o que a gente pergunta para uma pessoa numa entrevista de emprego? Quando você vai contratar alguém para a área comercial, o que você pergunta? E é muito interessante isso, porque as empresas de RH elas fazem uma bateria de perguntas, né? Tem toda uma estratégia, e é para ter mesmo. E eu faço uma única pergunta quando eu vou contratar. Só faço uma pergunta. Aliás, eu nem olhava o currículo das pessoas. Quando a pessoa está na minha frente,
eu faço uma única pergunta. O que você quer da sua vida? Só isso que eu pergunto. O que você quer da sua vida? E aí tem gente que não entende a pergunta. E aí quando a pessoa não entende a pergunta, fala, foi um prazer, mas próximo. Porque às vezes a pessoa vai com aquela coisa decorada, né? Ah, eu sou uma pessoa que consigo lidar bem com as pessoas em grupo, sou, né? Gosto de, tenho espírito de equipe e tal, aquelas coisas que o pessoal vai já decorado, né? E às vezes a pessoa fala assim, porque eu tenho muita experiência naquilo, experiência naquilo. Eu fico só olhando, né, pensando, poxa, mal saber ele que eu não queria uma pessoa com experiência, né? Ao contrário, eu não quero ninguém com experiência para contratar para comercial. Porque a gente tem um pensamento tão diferente, tão disruptivo, uma mentalidade realmente muito diferente, que a gente só espera uma coisa da pessoa, que ela tenha ambição, e que ela tenha brilho nos olhos, e que ela realmente queira lutar por algo. E você tinha muito isso explícito em você, entendeu, Pedro? E eu não precisava concordar com o que você queria. Para mim não era importante isso. Para mim era importante o que você queria. Saber que você tinha um objetivo. Entendeu? Porque quando você contrata alguém, um erro clássico que a pessoa comete é pensar assim, nossa, essa pessoa é muito boa, ela vai servir o meu propósito, os meus objetivos. Isso não é liderar. Liderar é você saber qual é o objetivo da pessoa e fazer com que ela chegue no objetivo dela. Isso é liderar. Se você conseguir fazer essa pessoa chegar no objetivo dela, consequentemente, ela vai entregar o melhor dela na sua empresa. E, por consequência, o benefício volta para você, para a sua empresa. Isso é liderar. Então, para mim, não importava se a gente estava alinhado no seu objetivo. O que importava para mim, obviamente, são os seus princípios e valores que eu identifiquei que eram os mesmos que eu tinha, isso para mim era importante. E segundo, você tinha muita vontade de fazer alguma coisa. E que poderia ser através da ferramenta que eu estava te entregando e com a minha condução que você chegasse ali onde você estava querendo. Então, para mim, esse foi o principal motivo de eu te contratar. Legal. E por que eu te apoiei? O que aconteceu com o Pedro, gente? Pedro, ele não só era, como é um fenômeno. O Pedro é muito acima da média. Muito acima da média. E eu estou falando aqui, não estou falando aqui só de talento, de dom, mas eu estou falando de princípios, de valores. Ele é um cara raro, é uma pessoa rara. E ele teve resultados muito expressivos muito rapidamente na empresa. Tanto é que você ficou pouco tempo, né? Fiquei pouco tempo. Pouquinho. E aí, logo depois que ele fez o treinamento, que ele começou a vender, ele foi muito... a produção dele foi muito rapidamente muito alta. Então, a resposta dele foi muito rápida. Tem um ponto, né, que o Davidson sempre falava, ele dava uma reunião para nós, que ele falava assim, eu nunca vi ninguém entregar a pasta com 10 na pasta. Isso. Né? Com matrícula, Deixa eu né? traduzir para eles. Isso. 10 na pasta significava 10 vendas na semana. Porque a gente tinha uma pastinha onde a gente botava os contratos, né, com cheques, né? Na época isso. era cheque, né? Isso. Ou dinheiro, né? Até Dobradinha. hoje é cheque, né? Sim, opa. Opa. E aí, fazer 10 vendas na semana era uma coisa muito, muito difícil, extraordinária. A gente ligava para a pessoa, marcava, o processo era assim, ligava para a pessoa, pegava uma listinha de papel, escrevia o telefone, ligava para a pessoa, marcava a reunião, ia até a casa das pessoas, fazia a venda na hora e voltava com o cheque. Então, fazer 10 vendas na semana era um feito épico. Era muito 5 difícil. já era surreal. 5 era o que a gente almejava. 5 era o que a gente esperava, né, das pessoas. Para poder elas crescerem, tinha que fazer 5 na semana, né? Isso. 10 era muito bom, né? Isso. E aí eu falava isso, né? Quando a pessoa ficava, por exemplo,
dizendo que queria ir embora, queria sair, né? Geralmente é porque a pessoa não está produzindo. Tá fracassando. E aí eu tinha essa tá, frase que eu falava, eu isso. nunca vi ninguém pedir Entregar para sair com matrícula 10 na pasta, com 10 na com 10 na pasta. pasta, com matrícula na E o pasta. Pedro foi assim, começou já arrebentando, né? Então é óbvio que eu tinha uma expectativa muito grande dele seguir comigo, dele continuar evoluindo, dele era só o primeiro cargo ali executivo que ele estava alcançando. E eis que, de repente, o Pedro... Eu te entrego 7 matrículas Isso. e falo que quero sair. E fala que quer sair. E aí, óbvio que eu achei estranho, primeiro, aquilo, porque uma pessoa que está produzindo, ela não... Eu nunca tinha visto isso, a pessoa dizer que quer sair produzindo. A pessoa diz que quer sair porque não está produzindo, não está conseguindo. Aquilo me chamou a atenção. E aí, beleza, mas por quê? E aí ele foi me explicar os porquês dele. Aquele mesmo brilho nos olhos que eu vi quando eu contratei, eu vi quando ele começou a falar do projeto que ele queria fazer. E, de novo, não me importava qual era o projeto. Me importava a convicção dele e me importava, obviamente, que ele não abriria a mão dos princípios e dos valores dele para executar esse projeto. Ou seja, estava muito alinhado com os princípios e valores dele. E eu não estou falando aqui de espiritualidade, de religião, não estou falando disso, estou falando de princípios e valores. Estava muito alinhado com aquela mesma pessoa que falou para mim que trabalhava, que tinha uma missão, que tinha um propósito, né? Só que virou uma chavinha na cabeça dele quando ele viu que ele poderia potencializar toda essa ambição dele num projeto dele. E eu olhei e vi que ia dar certo. Eu falei, cara, do jeito que esse cara tá, produtivo, né? Mas eu fiz um alinhamento com ele. Eu falei assim, cara, não tem problema, não vou ficar chateado, não vou ficar ofendido. Pelo contrário, estou te apoiando, estou vendo que você está convicto. Imagina, gente, você treina a pessoa, ensina tudo para ela produz e fala que quer sair, e você fala, estou contigo. Só que eu falei para ele assim, tem um detalhezinho que eu sei que você vai precisar para você decolar. Essa aliança que a gente começou aqui, ela vai permanecer onde você estiver. Essa liderança que começou aqui, ela precisa continuar, porque não existe ninguém na face da Terra que não precise de um líder. Não existe. Ninguém consegue caminhar sozinho. A gente não foi feito para andar sozinho. Todos nós precisamos de uma liderança, de um mentor. E eu falei para ele assim, olha, não vou ganhar nada com isso, a empresa é sua, mas continua contando comigo para te liderar, aonde você estiver. Se for para ser assim, você tem a minha bênção. Não foi? Foi isso. E a gente marcava almoços, né? Isso. Eram as mentorias já, as mentorias. Né? Só que na época você não me pagava ainda. É verdade. É verdade. Ainda. Não me pagava. Mas tudo volta, né, cara? Pois é. Quem planta, colhe. Não é, cara? Teve mais uma pergunta, né, que você emendou aí? A pergunta foi, depois daquele nosso alinhamento, quando você começou a DOC, eu já posicionado no digital, eu te entreguei os primeiros referidos para você começar. Eu acho legal a gente falar... Conta um pouco dessa eu acho legal a gente falar até antes disso um pouco, antes de chegar aí. Porque o que aconteceu, né? Isso foi em 2011, 2012, e aí o Pedro realmente, ele... e tinha um detalhe importante, tá, gente? Ele me explicou, eu perguntei para ele, mas é empresa de quê? O que é isso aí? Aí ele me explicou, eu continuei não entendendo nada. Porque falar de digital em 2011, naquela época, eu que sempre fui um cara muito analógico, sim, até hoje, né? Eu sou sim, um cara muito analógico. Para mim, o digital não fazia sentido. Ele tentou me explicar e eu não entendi nada. Confesso para vocês que ele tentou me explicar e eu falei, cara, porque ele, naquela época, ainda mais onde a gente morava em Cabo Frio. Então, assim, não era uma coisa ainda que as pessoas conheciam com clareza. Sim. Né? Ele tinha gente que já estava fazendo, obviamente, né? Mas estava desbravando, né? Mas estava ali no início. Então ele foi me explicar, eu não falei, mas um negócio de internet, mas como é que é isso, né? Mas ele estava muito convicto, para mim era isso que importava. Bom, ele decolou,
obviamente, eu vibrando ali com cada vitória dele, Sempre ajudando, participando, né, de participando, marcos, né? exatamente, exatamente. A gente manteve né, a nossa aliança, a nossa Sim, relação, o nosso contato ali o tempo inteiro, e você crescendo, evoluindo, evoluindo, evoluindo. E aí veio a pandemia. sim. Acho importante a gente É, contar isso aí, né? um dos Porque pontos foi antes do Doc4U. foi antes, e tem um passo antes também, que foi o lance de Orlando com o Flávio também, que foi uma Ah, expansão, um boa, marco boa. Foi 2014, 14, né? é verdade. É. Olha só que interessante, o Pedro, ele começou a se destacar muito, muito, muito. E, obviamente, seguidor do Flávio, né? Eu já trabalhando com o Flávio, eu trabalho com o Flávio desde 1997. Então, assim, eu já, ali naquele momento, em 2014, eu já era diretor Sim, da empresa, né? sim. Então, o Pedro, ele tinha esse contato comigo, mas já estava chamando a atenção do Flávio também pelo destaque que ele estava sendo no mercado, né? E aí o Flávio resolveu promover foi um dia com ele, né? Se eu Foi não me uma engano, né? semana, na Uma verdade. semana, Levou a isso. gente com tudo pago para Orlando. Isso aí. Conta um pouco sobre isso aí, por favor. Foi. Em 2014, o Flávio falou que ele que o GV ia entrar numa nova fase, geração de valor, né? E aí, essa nova fase do GV seria uma fase que tinham 2 milhões e poucos de seguidores lá no GV, e ele ia escolher 10 jovens que ele via algum potencial de liderança e que alguma coisa, né? Que tinha engajamento com a causa do GV e potencial de liderança, e ia levar para Orlando com tudo pago. E foi um baita divisor de águas, né, na minha vida, porque toda aquela influência. O Davidson me apresentou a mentalidade do Flávio, o Davidson me enviou o primeiro vídeo do GV, né, que o Flávio lançou. E naquele momento ali, quando o Flávio falou engajamento, eu falei, já sei, eu vou ficar aqui fritando nos comentários. E aí, cara, comecei a buscar aparecer e realmente chamar atenção escrevendo e, cara, me chama, não sei o que, quero ir, mandava textão pra ele no direct, ele não lia nada, não respondia, né, já tava amigo dele lá no direct. E aí, num evento, ele anuncia isso, né, ele anuncia que ele ia, dentre os 10 ali, um evento que eu e Flávia ficamos lá até 1 da manhã pra conseguir pagar, né, sem saber que ia ser escolhido ou nada, com atitude mesmo, cara. Mas você sabe por que o Flávio te escolheu, né? Me fala. Exatamente pelo mesmo motivo que eu. Brilho nos olhos, cara. Sua ambição, sua fome, sua convicção. É isso. Irmão, não sabia não. É. Exatamente isso, né? Animal. Mais uma vez, né? E aí, enfim, aí eu fui pra casa do Flávio lá, ele deu um ensinamento que mudou a minha cabeça e minha vida, que ele falou que todo negócio que cresce e se sustenta ao longo do tempo tem 3 pilares: margem, recorrência e escala. Eu já estava no digital. E aí, margem eu tinha porque vendia serviço, escala eu estava aprendendo a ter porque eu vendia infoprodutos e o custo para escalar o infoproduto é muito baixo, mas eu não tinha recorrência. E ali eu decidi que eu ia ser uma referência em recorrência, não no discurso, mas praticando, porque eu também aprendi esse princípio com o Davidson e com o Flávio, que é o princípio da legitimidade, da gente abrir a boca para falar daquilo que a gente vive, né? E não só daquilo que a gente sabe teoricamente. E a partir dali eu determinei que eu ia ser a referência no Brasil nesse assunto, recorrência. E comecei a dar passos práticos nessa direção, desenvolvendo projetos nessa área, buscando cases nessa área e caminhando nesse lugar. E aí, o que aconteceu depois disso, né? Mentalidade cresceu muito, né, Pedro? Evoluiu muito. Sim. Pedro começou um trabalho muito forte de área comercial ativa ali. Sim. Que foi um divisor de águas também para você, Muito. né? Dentro de tudo aquilo que você tinha aprendido, aplicado. E tem uma coisa interessante, gente, que é o seguinte: existe uma diferença entre independência e autonomia. Acho importante falar desse conceito aqui com vocês. Qual que é a diferença de independência para autonomia? Independência é quando a pessoa acha que ela não precisa de ninguém. Ela pensa assim, não, eu não preciso de uma liderança, não preciso de mentor, eu sei o que eu faço. E isso limita muito o crescimento das pessoas, muitas vezes. Por quê? Porque quando você escolhe uma pessoa para te mentorar, para te liderar,
você não pode ter aquela visão de consultor. Sabe aquela coisa? Isso aqui eu não preciso perguntar. Então, isso aqui eu já sei fazer. Não, isso aqui eu preciso perguntar. Ou então, assim, deixa eu perguntar o que ele acha do que eu já fiz. Essa é clássica, né? Essa é. Às vezes o mentorado meu faz isso, né? Fala Sim. assim, Davidson, eu queria te perguntar o que você acha disso aqui. Eu falei, cara, mas você está me perguntando, você já fez? Não, eu já fiz. Eu falei, cara, então eu não acho nada, você já fez, né? Então ele está querendo uma validação da bobagem, né? Que ele fez, né? Geralmente é isso, né? Querendo um cúmplice, um álibi, né? Então, o que é eu não gosto do conceito da independência. Eu sou independente, eu bato no peito para dizer que eu faço, eu decido. Cara, isso eu acho horroroso, eu não acho inteligente isso. Né? A sabedoria está o quê? Você ouvir pessoas, né? Conselho, no conselho, né? Na multidão de conselhos, né? Então, quando você não é independente para decidir as coisas, para tomar decisões importantes na sua vida, mas você conta com pessoas, isso é ser inteligente, isso é ser sábio. Agora, a partir do momento que você fecha num determinado assunto, não, beleza, vai ser assim, legal. Pedro se aconselhou comigo, tá, vamos fazer? Faz. Agora existe o quê? O processo de execução. Aí vem a autonomia de você executar os processos, né? E o Pedro executou brilhantemente o processo, porque eu lembro que eu dava umas entradas ali, né, Pedro? Semanais, às vezes demorava um pouco mais, mas o quê? Você foi e o negócio cresceu, cara, e foi embora, né? E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, foi um desafio para todos nós, concordam? A pandemia foi um negócio, assim, até para aqueles que se beneficiaram comercialmente falando ou empresarialmente falando com a pandemia, foi um desafio, porque teve que se reinventar para todos nós. Foi um grande desafio. E, obviamente, a gente teve ali, eu não vou nem entrar em detalhes, Pedro, para a gente ganhar tempo, mas houve ali um momento ali que você me pediu socorro. Foi. Né? E aí eu estou aproveitando cada pedacinho aqui para deixar o ensinamento, tá, gente? O Pedro, ele já estava bem, ele já estava com a autonomia dele ali, indo muito bem, crescendo, evoluindo, mas ele não teve o menor problema de pedir ajuda quando ele percebeu que o negócio dele ia dar ruim. Verdade. Né? O time todo virou venda. A gente ainda não tinha um time comercial ativo forte. E a gente Foi ali que virou. E a gente da Wiser Educação, a gente também estava passando por um momento difícil. Por quê? Porque, só para contextualizar aqui, gente, eu sou sócio do Flávio lá na Wiser Educação. Antes do DocFoil, eu era diretor comercial lá. E a gente teve que tomar uma decisão importante. A gente tinha mais de 400 escolas da WhatsApp presenciais que fecharam do nada. Nosso principal negócio acabou. Do dia para a noite. Acabou. E a gente teve que tomar uma decisão importante. Sim, fazer uma virada. E o Flávio reagiu, tipo, cara, acabou literalmente. Ele foi totalmente protagonista dele. Ele pegou para fazer, criou a WSP, que é a Wise Sales Platform, a gente já estava com o produto digital pronto, mas não estava ainda no ar, né? Então a gente lançou o produto, a gente setou todo mundo para vender o produto. E, obviamente, o resultado disso foi extraordinário, né? A gente faturou 10 vezes mais do que no ano anterior, o que seria um fracasso total, né? A gente transformou numa coisa boa. Mas no meio desse processo, o Pedro me pede ajuda. Eu estava ali naquele giro também ajudando, né? No processo da Wiser. Fala um pouquinho sobre isso, eu acho legal também. Cara, o que aconteceu? Quando eu vi que o cenário estava turbulento, ninguém sabia o que fazer, a gente não sabia que ia explodir e ia dar bom pro digital, né? Aí a gente ficou naquela, caraca, o nosso produto é ticket mais alto. E aí eu já vendia produtos de tickets mais altos, né? Qual que é a primeira reação que a gente faz quando o negócio aperta, né? É querer vender baixo ticket. Baixo preço. Aí a gente, cara, pegou um low ticket de R$1.000 por ano, falou, todo o time virou comercial, designer, começou a vender, todo mundo. E aí eu, que não vendia mais consultorias individuais, passei a vender, porque eu entendi que a minha habilidade, a minha expertise podia ser útil para outros players maiores que estavam também passando um momento de desafio. Foi aí que o Paulo Vieira se tornou meu cliente, da Febracis. Foi aí que a Academia de Pregadores, que era uma empresa gigante,
se tornou nossa cliente, e depois aconteceu o episódio, na verdade já estava no meio, o Dunamis já estava com a gente na época, então assim, aí eu dei uma ênfase maior nesses caras, alguns players gigantes de fitness, né, que os caras também ficaram loucos, porque agora eles não podiam mais trabalhar nas academias, eles tinham que ir pro digital, e aí veio uma enxurrada de gente do fitness, o Norton Mello, que é gigante, veio trabalhar com a gente, eu fui ajudar eles explodiram, enfim, entre outros caras, e isso então acabou, de um lado, sendo um destaque para o meu high ticket, mais high ticket ainda, né, que era consultoria individual, e na base, Davidson entrou com a gente falando, cara, meu irmão, vamos para cima e tá. Isso me deu força, inclusive, para vender o mais caro, né? Então o time começou a vender o mais barato e eu fui vender o mais caro ali, né? Lembro que a gente combinou, eu entrei para dar reunião semanal, né? Para a gente puxar a produção, né? Isso aí. Você vê, eu estava trabalhando em outro contexto, em outro lugar, fazendo outra coisa e dando reunião para a empresa dele sem cobrar nada. Pela aliança que a gente tinha. Ou seja, ele teve a humildade de pedir ajuda e eu, pela aliança que a gente tinha, entrei para poder ajudar. E, obviamente, eu fui indicando o caminho, mas quem pegou para fazer foi ele. Ele pegou para fazer, ele virou o jogo de uma forma brilhante, inclusive, naquele momento, né? Sim. E aí veio, na sequência, o Doc4U, né? Dá para fazer isso pagando, né? Foi umas provocações assim também, não teve? Teve, é? Não lembro, não, teve? O José Neto. É verdade, é verdade. Claro que teve. É verdade, é verdade. Verdade, isso mesmo. O que você tá fazendo aqui, pô, deixa eu te pagar, né? O Neto fez essa provocação, mesmo. Né? É isso mesmo. E aí? E aí veio o Doc4U, né? Quer falar disso? Conta esse nascimento aí. Eu vou resumir, tá, gente? Mas eu, na pandemia, eu descobri uma doença. Eu quase morri por conta dessa doença. Já que temos médicos aqui, né? Retocolite ulcerativa. Mas quando eu descobri, já estava num grau crônico. Eu demorei, inclusive, para descobrir. O médico que estava cuidando de mim naquele primeiro momento não era um médico especialista. Ele demorou para me passar para um especialista e eu quase morri. Assim, eu lembro quando ele olhou para minha colonoscopia, ele falou assim: Davidson, a coisa está muito feia. Você está com o teu intestino completamente tomado de úlcera aqui. A doença já está num grau elevado. Eu estava evacuando sangue direto. Eu ia no banheiro umas 40, 50 vezes por dia, sem parar, sentindo muita dor, definhando completamente assim. Ele falou: pelo que eu estou olhando aqui, isso aqui já está sofrendo uma mutação genética e vai virar câncer. E aí, quando ele falou isso, eu falei: pronto, morri. Imagina, a pessoa evacuando sangue. O médico fala: vai virar câncer. O que eu pensei? Ele está me poupando, né? Já né? E ali foi o momento mais difícil da minha vida, porque os médicos aqui sabem, né, que doenças inflamatórias intestinais têm um poder muito grande sobre o emocional, né, por conta dos neurotransmissores, aquela coisa toda. Por isso que falam que o intestino é o segundo cérebro, né? Então tinha toda uma questão aí emocional também que mexeu muito comigo. Eu fiquei muito mal realmente. E eu tive que ser afastado. Da minha função lá como diretor da Wiser para me tratar, para me cuidar. E aquilo me fez mais mal ainda, porque eu, além de ter a minha saúde comprometida, eu não estava conseguindo cumprir minha missão. Eu sempre tive um senso de missão muito forte dentro de mim, de querer servir, de querer entregar o melhor, e fui impedido ali naquele momento de executar a minha função. E, por outro lado, eu também o que me restou foi voltar a fazer individual com o WhatsApp Online só, né? Era o que tinha para fazer ali. E foi um exercício também de humildade para mim, porque eu tive que pegar de novo para fazer. E eu lembro, gente, que eu fiquei meses vendendo pelo telefone sentado no vaso. Meses, desse jeito. Ali foi um exercício para mim assim de fé, de humildade, mas foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Aliás, toda vez que eu lembro da doença, eu lembro de forma positiva. Eu sou grato a Deus por essa doença. Sou muito grato a Deus por essa doença. Por quê? Porque... Obrigado. Olha que interessante, né? A doença fez eu parar,
para avaliar muitas coisas da minha vida. A doença me fez eu começar a olhar para coisas com mais profundidade que eu não estava olhando, como, por exemplo, a minha relação com Deus. Uhum. A minha doença, ela fortaleceu minha fé, porque eu lembro que em momento algum questionei Deus, questionei o porquê que eu estava passando por aquilo. Eu sempre tive uma convicção de que aquilo estava me preparando para algo muito maior. Eu não sabia o quê, mas eu sabia o seguinte: olha, se Deus está me travando aqui, é porque Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo comigo. Eu não sabia o quê, mas estava me preparando para isso. E guardei a minha fé, minha gratidão, fiz questão, né, de guardar minha fé, minha gratidão, esperando que ia acontecer. E teve uma coisa que aconteceu que foi um divisor de águas. Eu estou resumindo aqui para a gente ganhar tempo, tá? Mas eu acho importante falar. Uma pessoa chegou para mim, um pastor, né? Chegou para mim e falou assim: Deilson, você acredita que Deus pode te curar? E aí, eu sou cristão há muitos anos, eu imaginei qual seria a segunda pergunta. Depois que eu respondesse que sim. Ele ia falar assim: você quer que eu ore por você, né? E aí eu já me antecipei nas duas. Eu falei assim: olha, eu creio sim, mas eu não quero ser curado agora. Não quero que você ore pela minha cura. Aí ele olhou arregalado assim para mim, acho que ele nunca tinha visto isso de alguém, né? Mas por quê? Eu falei assim: porque essa doença não veio para a morte. Essa doença veio para me trazer vida e ela não veio para que eu seja curado do meu físico. Ela veio para que eu seja curado da minha alma. Enquanto eu não for curado com profundidade na minha alma, eu não quero ser curado no físico. Eu quero que Deus faça tudo o que Ele quer fazer para depois, se Ele quiser, Ele me curar. Quando eu declarei isso, a partir daquele momento, eu comecei a melhorar. Porque com certeza Deus olhou e falou assim: agora ele entendeu. Agora ele entendeu. E aí, logo na sequência, veio o projeto do Doc4U, que não teria acontecido se eu não tivesse doente, porque eu estaria naquele giro frenético lá, com as minhas responsabilidades, e agora que eu comecei a melhorar, já não tinha mais espaço para mim lá. A fila tinha andado, óbvio. Mas aí deu tempo do Flávio pensar numa outra coisa para mim, que foi o Doc4U, que disparadamente é o maior projeto da minha vida, mas por causa da doença. Ou seja, qual é a lição que fica aqui? Se você está passando por algum período turbulento na sua vida, saiba que Deus está te preparando para algo muito grande. Aproveita. Aproveita. Mas, aproveita com gratidão, tá? Sem murmuração, sem lamentação. Seja grato. Seja grato, porque o melhor está por vir. Muito bom. Vamos para agora uma linha mais vindo para a nossa mentalidade de vendas, tá? E sobre como você toma algumas decisões. Eu quero poder ajudar, tirar de você e ajudar a galera a enxergar essa tua mentalidade, tá? A gente vai fazer um mapeamento aqui da tua mentalidade. Tá bom. Tá bom? Surpresa mesmo, hein? Você preparou um negócio diferente, cara, hein? Preparei. Tá achando que ia ser que esse podcast? Qual conselho você daria para Pedrão sempre me surpreendendo. Muito bom. Cara, sobre pensamento de ROI e onde avaliar, onde investir e onde não investir. Você lida com um high ticket, um produto de high ticket, para pessoas que têm apetite e precisam, obviamente, ter um poder econômico pareado para conseguir investir e tudo mais. Ou uma vontade, uma ambição, uma garra, uma gana para poder dar o passo. Né? Você vende um produto, está 200 ou já subiu? Está 200? Vai para 250, mas está 200 250. É. 250 mil ano. Tá? É desse tipo de high ticket que a gente está falando. É bom a gente colocar dentro de parâmetros funcionais. E as pessoas pagam na reunião, né? Tem isso também, né? Paga lá, né? Na hora. Na hora. Sim. Né? Pagam 250, 200 mil na hora e pagam, né? Aqui. Felizes, inclusive. Felizes. Boa. Como que é o teu pensamento, então, nessa perspectiva? Tanto quando você está
trazendo isso como aquilo que você faz para as pessoas, para que elas vejam ROI, e também para você, quando você toma alguma decisão de comprar alguma coisa. Como que é esse pensamento de ROI na tua cabeça? Porque mudou também, né? De um tempo para cá, Mudou né? muito, com certeza. A palavra ROI, gente, eu diria que hoje essa sigla, né? Se as pessoas soubessem da profundidade disso, porque quando a gente não consegue fazer a pessoa entender a relação de preço e valor, é frustrante. Porque uma coisa ela pode ser precificada de forma baixa e pode ser cara. E uma coisa pode ser precificada alta e ser barata. O que é caro? O que é barato? Simples. O caro é que não dá retorno. É isso. Agora, se te dá retorno, é barato. Então, isso a gente precisa estar muito, muito claro para a gente o tempo inteiro, sabe? Porque se erra muito ainda nisso. As pessoas, e aí é óbvio, né, Pedro? A gente que está na hora que a gente vende, a gente tem que assumir esse protagonismo de fazer a pessoa entender isso, óbvio. Enxergar, né? Enxergar, dar visão, isso aí. Por quê? Porque no final das contas é isso. É você fazer a pessoa entender que ela vai ter retorno. Agora, falando de mentoria, tá, gente? Que aproveitando aqui a oportunidade, né? Uhum. O Pedro, e eu posso dizer para vocês aqui, e quem me conhece já me viu falando do Pedro há muitos anos já, né? Eu falo com o coração aberto aqui, não é porque eu estou aqui na frente dele que eu falo isso. Mas o Pedro, ele tem uma característica, que é uma característica muito, muito similar à minha, a do Flávio, que a gente é da mesma raça, né? Vira-lata, né? Tudo vira lata. Os caramelos. O caramelo está em alta, né? O caramelo está em Isso. alta. Isso aí. Mas que é uma característica de entregar de verdade para as pessoas, né? Ser de verdade. Entregar de verdade. E o Pedro, ele tem um senso de missão e de propósito muito grande. Então, mentoria para o Pedro é coisa séria. Mentoria para o Pedro não é um negócio para se ganhar dinheiro. Então, assim, eu estou falando isso para vocês porque vocês estão com a pessoa certa na hora certa. Valorizem esse cara aqui. Eu sei que vocês valorizam, mas valoriza mais. Porque ele é jovem. Mas vou falar uma coisa para vocês. Não se encontra pessoas raras em qualquer esquina. Mentor tem um monte por aí. Mas mentor que trabalha de verdade para querer seu bem, que dá vida por você, que não fica inventando historinha, que não fica colocando o processo na frente da conexão, da relação, são pouquíssimos. Então, já que vocês estão aqui, valorizem. Valorizem bastante isso. E suguem. Pode sugar. Ele gosta. A coisa que a gente, né, que tem a mesma frequência, a coisa que a gente mais vibra, que mais faz a gente feliz é ver um mentorado arrebentando. Não tem satisfação melhor, não tem dinheiro, não tem reconhecimento, não tem nada que chegue perto da gente ver um mentorado se dando muito bem, prosperando, arrebentando. E você não encontra mentor que pensa desse jeito em qualquer lugar. Então, é muito importante valorizar isso. Muito importante. E quando você se conecta com um mentor que pensa desse jeito, a probabilidade de você voar é enorme. Porque, às vezes, você encontra a pessoa certa, mas você não tem a postura correta para aproveitar essa pessoa. Então, o ROI, ele está mais relacionado a você do que ao seu mentor.
Porque eu falo isso, inclusive, para os meus mentorados. Olha, o caminho está aqui, mas quem vai executar? Quem vai executar é você. Eu estou aqui. Pedro é a mesma coisa. Ele tem a estrutura da mentoria maravilhosa, os princípios, os valores, os processos, mas essa frequência de quem quer seu bem, de quem quer realmente, tem aquela coisa de pegar você pela mão, se for preciso, né, fala diretamente contigo. Esse é o Pedro, eu sei quem é, conheço. Você não encontra em qualquer lugar, você tem que aproveitar isso. E quanto mais você abre o seu coração para receber a semente, quanto mais humilde você for para ser confrontado, para receber uma palavra às vezes dura, confrontadora, quanto mais aberto você tiver para isso, melhor para você. Porque a humildade é a irmã da inteligência, assim como a soberba é a irmã da burrice. Tem várias pessoas brilhantes que não conseguem avançar por conta da arrogância, por conta da soberba. Humildade é o segredo da vida, gente. E já que você está aqui, já que você deu esse passo, e espero que você fique a vida toda com esse cara aqui, pelo menos enquanto ele não se desviar, espero que ele não se desvie, né, desse caminho aí. Amarrado. Pois é, mas ó, eu temo, tá, Pedro? Ó, deixa eu te falar, eu temo. Eu sei que você teme também. Temo, claro. Me perder. Tá Porque se a gente não se cuidar, a gente se perde. Quando você vê ele com esse coração, pegando para fazer, sendo exemplo, né, cara, continua, segue. Segue. Abre teu coração para receber. Porque é sinal de inteligência você estar com as pessoas que realmente são as pessoas que eu não estou falando do conhecimento. O conhecimento já está mais do que provado que ele tem. Conhecimento, know-how, ele estudou muito para isso, ele estuda muito para isso, ele está muito antenado com tudo. Os processos que vocês recebem são muito bons, mas eu não estou falando disso. Estou falando da essência. No final das contas, é ser humano se conectando com ser humano. E isso, gente, você não encontra em qualquer lugar. Não encontra. Também não combinei de falar isso, mas tá? É de coração, tá bom? Muito bom. Dave, você veio de baixo e deu saltos na sua vida, né? Os mais recentes, nos últimos anos, 2, 3 anos, foi um grande salto, né? Foi um salto, vamos dizer assim, astronômico em relação à proporção mesmo de tudo que você tinha gerado e até em termos de produção, de riqueza, tudo mais. Quais foram as habilidades e atitudes que você desenvolveu? E, assim, habilidades que você desenvolveu e a atitude que você tomou para isso acontecer na tua vida? Bom, primeiro, essa noção da importância da liderança na vida da minha vida. Tá. Isso desde quando eu comecei a trabalhar com o Flávio, eu cultivo dentro de mim. A importância de se ter uma liderança, de se ter um líder, de se ter um mentor. Isso coloca a gente no nosso devido lugar. A gente não se perde, porque nós somos suspeitos, gente. Vou ficar em pé um pouquinho, tá, Pedro? Ó, nós somos suspeitos. Ó, cuidado. A pessoa que fala assim, às vezes, confia no seu... Quer ver um conselho horroroso? Confia no seu coração. Cara, um péssimo conselho. Acho que não tem conselho pior. Porque não existe nada mais enganoso que o seu coração, que o meu coração. A gente é uma explosão de sentimentos o tempo inteiro. Cada hora a gente acha uma coisa diferente. Às vezes você não acorda meio assim de mau humor, assim, meio que, hoje eu não estou legal. Pois é, aí você vai tomar uma decisão quando você não está legal para você ver só uma coisa. Sem conselho, para você ver. Eu costumo dizer que o maior desafio que o mentor tem com seus mentorados, pelo menos para mim, acho que o Pedro também, é fazer o mentorado parar de inventar moda. É verdade. Cara, o cara começa a ganhar dinheiro. Tipo assim, você ajuda o cara começa a ganhar dinheiro, o cara começa, vou fazer mais uma mentoria aqui, mais uma mentoria ali, vou montar uma empresa aqui, montar uma empresa. O cara não entende que ele tem que fazer uma coisa dar certo, menos é mais.
Não, mas teve uma oportunidade. Claro que vai aparecer oportunidade. Você está se destacando. Está se destacando. Então, a primeira coisa é você contar com alguém para você não sair tomando decisões da tua cabeça. Ó, eu não confio nas coisas que eu penso, gente. Até hoje é assim. Eu tenho juízo. Eu, antes de tomar uma decisão importante, eu pergunto, cara, para as pessoas que eu considero. O que você acha? O que você pensa? Primeira pessoa é minha esposa, né? Porque a esposa, cara, é impressionante, gente. Tipo, tem um sexto sentido, né, Pedro? Negócio, né, cara? Aí, pô, beleza. Pergunto para o Flávio. Então, isso me protege. É como se você estivesse debaixo de um guarda-chuva, sabe? E olha, a chuva aí fora é de ácido, tá? Vai sozinho para você ver só. Você vai derreter. Agora, quando você está protegido, é maravilhoso. Então, a primeira coisa é contar com a liderança, contar com um líder, contar com um mentor. Não sair fazendo o que vem pela cabeça. Isso eu tenho dentro de mim, sempre tive. Um senso de missão também eu acho muito importante, senso de propósito, de missão. Por que você faz o que você faz? Isso tem que estar claro na tua cabeça. Só que houve, Pedro, recentemente um upgrade aí, né? Quero saber. Você já sabe. Você quer que eles saibam. Eu quero que eles saibam. Pois é, no meio desse processo meu da minha doença, quando eu voltei para o jogo, tomando aquela decisão de não me tornar vitimista do processo, mas entender que aquilo ali ia me impulsionar, eu participei de um evento do Thiago Brunet chamado Método Destiny, e foi um divisor de águas para mim, aquele evento. Eu fui, inclusive, para trabalhar, porque a gente estava se associando ali naquele momento com o Instituto Destiny, então eu fui lá para implementar a área comercial e eu tive que fazer o evento. E quando eu fiz o evento dele lá, eu voltei com uma decisão tomada, porque alguma coisa naquele evento me fez enxergar o que antes eu não enxergava. Porque tudo é muito bonito que eu estou falando aqui, né? A gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente precisa de ajuda, a gente tem que ter uma liderança, a gente tem que trabalhar pela missão. Tudo isso eu tinha dentro de mim, mas faltava uma coisa. Eu não tinha o que parecia óbvio para quem empreende. Eu não tinha dentro de mim ambição. Olha que coisa interessante que eu vou falar aqui. Mas como assim, Davis? Que tipo de ambição? Eu tinha uma ambição de missão, de propósito, mas eu estou falando de outro tipo de ambição. Estou falando daquela ambição mesmo, de dinheiro mesmo, sabe? Dinheiro. Dinheiro, prosperidade financeira. Porque, na minha cabeça, isso era para os fracos. Os fortes trabalhavam só pela missão. É como se eu fosse um ser superior por trabalhar só pela missão e não ter a minha ambição pessoal. E nesse evento, eu descobri, eu tive um insight lá, aí você pode chamar de, os mais espirituais, chamam de revelação, né? Os mais científicos vão falar de um insight, uma frequência, uma sinapse cerebral. Isso. Alguma coisa assim, tá? De acordo com a sua fé, você interpreta do jeito que você quiser. Mas eu falei assim, meu Deus, se eu ativar uma ambição dentro de mim, que eu nunca tive antes, na verdade, isso estando debaixo de princípios e valores, eu vou potencializar a minha missão. Porque a gente tem que entender a diferença entre ganância e ambição. São duas coisas completamente diferentes. As pessoas confundem isso, né? O que é ganância? Ganância é você querer a todo custo, passando por cima de todo mundo, sem princípios, sem valores. Isso é ganância. Agora, ambição não. Ambição é bom. Ambição é maravilhoso. Ambição que está debaixo de princípios e valores, você potencializa o seu propósito, a sua missão. E essa ambição eu não tinha. E eu voltei decidido.
porque não era mais uma coisa ruim. Eu consegui entender que aquilo não ia fazer com que eu me desviasse. Por quê? Porque eu estou muito, muito fundamentado debaixo de princípios e valores. Então, se eu estou muito fundamentado, eu não tenho com o que me preocupar. E o que é o dinheiro para quem está bem intencionado, gente? É maravilhoso. É muito melhor o dinheiro na mão de uma pessoa bem intencionada que uma pessoa mal intencionada, não é? Como o dinheiro muda de mão, o dinheiro não nasce em árvore. Então, quanto mais pessoas bem intencionadas tiverem dinheiro, mais o dinheiro vai estar saindo dos mal intencionados. Faz sentido? E aí eu entendi, eu falei, caramba, acabou. Não tem que ter pudor de dizer que quero ser rico, de que quero prosperar, de que quero avançar, de que quero mais, de que não tem mais limite para mim. Eu me libertei. E eu lembro de eu ter chegado em casa e ter falado para a Mary assim, Mary, se prepara. Falei assim mesmo. Entrei em casa, olhei para ela e falei assim, ó, se prepara. Ela olhou assustada assim, eu falei assim, ó, nós vamos ser muito ricos. Ela regalou o olho assim, né? Deve ter pensado, quem é esse? Cadê aquele bonzinho que trabalha pela missão, né? Pelo propósito? E é impressionante, gente, quando a gente toma uma decisão. Incrível. Logo depois veio o Doc For You, na sequência. Só para vocês terem uma ideia, a gente faturou ano passado 30 milhões e esse ano a gente vai faturar 100 milhões de reais. Essa foi o poder, mais uma lição, hein? O poder de uma decisão. O poder de uma decisão. Quando você decide, mas você decide não é de qualquer jeito. Você decide debaixo de princípios, valores e com uma liderança cobrindo você. Sabe? Porque isso tudo eu fui chegando às conclusões, mas eu estava sendo muito bem direcionado e liderado. Faltava só o quê? Virar a chavinha. Quem sabe você não sai daqui hoje com essa chave virada também? Quem sabe? Quem sabe você não estava só precisando ouvir isso? De repente você acha que trabalhar para ganhar dinheiro é uma coisa ruim? Às vezes você nem declara isso, mas eu não declarava isso, que eu achava ruim. Eu ainda falava assim, não, eu respeito quem trabalha para ganhar dinheiro. Eu respeito. Tipo assim, né? Uhum. Não tem nada contra. Mas no fundo, eu tinha sim. Eu tinha um preconceito. E talvez, quem sabe, né? Você não vai sair daqui hoje e vai chegar na sua casa e vai falar isso para o seu marido, para sua esposa, ou já não vai falar para ele agora aqui, né? Se vocês estiverem juntos aí. Aí, ó. Né? Pode falar, se você quiser, eu vou ser muito rico, pode falar. Aproveita. Declara, a palavra tem poder. Né? Essa decisão, hein, Pedro? Certo? Agora, se eu for resumir, eles estão falando mesmo, Pedro. Pode falar, gente, pode falar. Fala aí, ué. Fala aí. Que beleza, cara. Nós vamos, daqui dessa sala vão sair bilionários, Pedro. Eu creio. Bilionários cheios de princípios, valores. Eu creio. Com missão, com propósito. Sim. Hein? Uhum. Imagina. Você vê, né? Então, resumindo, Pedro, eu acho que essas foram as coisas atitudes. Aí que... Show. Isso. Tá, vamos para um passo agora mais operacional. Estamos passeando aí, ó. É possível, Davidson, que de repente você fique sem lead. O que é lead? Quando você está sem lead? Quando você está sem contatos para venda. Quando você está sem contatos para venda e as pessoas que você liga não te atendem, o que você faz, Davidson Carvalho?
Ah, meu Deus do céu, esse assunto mexe muito comigo. Quer mexer comigo, eu falar desse assunto. Ô Pedro, o lead não é ruim, cara. Lead é bom, mas existe uma coisa melhor do que o lead, que é o referid. Referidos. Mas tem gente que acha que não vale, sabia? É? Já ouvi aqui. Já ouvi aqui dentro, cara. Não acredito. Ouvi uma vez assim. Não, aqui dentro? Aqui dentro. Você acredita, cara? Assim, Incrível. falando assim, só vale se for através do digital. Entendi. Se for o meu contato mesmo, eu fazendo ali, não vale. Não vale a venda, cara. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu respeito todos os canais, tá? O lead tem a sua importância, sim. O lead que você traz da internet, principalmente se for um lead bem trabalhado. O Pedro ensina brilhantemente isso, né? É um canal, mas o problema é quando você fica escravo do canal. Esse é o problema. Eu não tenho nada contra o canal de venda através do marketing, através de geração de leads. Eu tenho tudo contra a mediocridade. Minha briga é contra a mediocridade. Minha briga é que eu não gosto de me sentir escravo do Zuckerberg. Eu não nasci para ser escravo do Zuckerberg. Entendeu? Esse é o problema. Então, quando você entende isso, você começa a se desenvolver para outras formas de você se abre para outras formas de você ter nomes para trabalhar. Então, o que eu gosto, Pedro, de falar é que a gente precisa ter prospecção de nomes como estilo de vida. Ou seja, onde você estiver, você está prospectando cliente. Você vai para um evento. Tem gente que fala assim, eu pergunto, o que você vai fazer naquele evento? Network. Aí eu falo assim, tá, mas como assim? Qual o objetivo? Não, o objetivo é conhecer um pessoal para fazer negócio. É tudo muito subjetivo, sabe? Tudo não tem meta. Eu falo, cara, não é assim, cara. Você tem que ir para um evento com uma meta. Eu vou sair de lá com 20 nomes validados para eu ligar no dia seguinte para vender. Isso, para mim, é um network decente. Aí você fala, Davidson, mas network é esse negócio de você fazer com interesse. Deixa eu te falar uma coisa. O que você vende para as pessoas leva benefício para elas? Então, eu diria que a melhor forma de você fazer bem para as pessoas é você vender o seu produto para elas. Então, qual é o problema de você ir intencional? Porque tem gente que defende a ideia, não, você faz network, você tem que servir, você tem que entregar. Tudo bem, é verdade. Mas, na minha opinião, a minha melhor entrega está naquilo que eu faço de melhor. Que é o quê? Entregar o meu produto, fazer diferença na vida das pessoas através do meu produto. Sim. Então, qual o problema de eu ir com intencionalidade para fazer network? Então, a vida da gente ela precisa ser o tempo inteiro prospecção ativa, como estilo de vida. Onde você está ali. Você está fazendo intencionalmente, você tá pegando o nome. Falou com uma pessoa, a pessoa disse que não tem interesse no seu projeto, ela conhece alguém que tem. E aí, quando o tempo inteiro você está fazendo isso, você está criando ali um estoque de nomes para você não ficar dependendo do lead. Então, você tem um outro canal. São canais diferentes, né? Inclusive, o canal que chega o lead para você pode transformar aquele lead em mais nomes a partir do momento que você pega indicação com aquele lead. E aí, na hora que der pau lá no tráfego pago, por exemplo, de vez em quando dá, não dá? Dá, de vez em quando dá. Né? De vez em sempre? É raro, mas acontece com frequência. Toda hora. Você não vai oscilar. Por quê? Porque você não é escravo daquilo. Então, assim, as coisas, as estratégias precisam servir a gente, não a gente servir as estratégias. É uma das estratégias. Então, por exemplo, você pode, quando você fica sem lead, você pode entrar em contato com um cliente seu. E aí, fulano, tá tudo bem? Como é que você tá? Né? E aí conversa, não sei o quê, faz uma entrega a mais ali para ele, conecta, e no final sai o quê? Com 2, 3 nomes. Então, eu não consigo entender a pessoa que consegue ser refém ainda somente
de lead. Não dá, gente. Essa chave precisa ser virada. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um departamento dentro do Doc4U que cuida de nomes que vêm da internet. De forma orgânica, a gente não investe R$1 em tráfego pago. Nunca investimos. Nada, nesses 3 anos. Essa pessoa que cuida desse departamento, ela faz 2 vendas, em média, por semana, desse ticket de 200 mil. Nomes que vêm de leads. Eu, Davidson, que vendo toda semana também, não pego nenhum nome da internet, só trabalho com indicação e com referido, que eu prospecto na minha vida inteira, eu faço de 4 a 5 vendas toda semana. Mas você, Davidson, sócio do Flávio Augusto, pega no telefone para ligar para as pessoas? Pois é, para você ver. E você sabe até quando eu vou fazer isso, Pedro? Até quando? Até morrer. Amor no telefone. Até morrer. Até morrer. A gente velhinho, eu vou estar lá no telefone prospectando, agendando e vendendo. Sabe por quê, gente? Porque quando você faz isso, você está entregando o seu melhor. A sua melhor versão é aquela que está vendendo, é aquela que está entregando. Por quê? Porque dessa forma você está sendo exemplo o tempo inteiro. Você acha o quê? Que você vai chegar para o teu comercial e falar assim, e aí? Aí o comercial vai dar uma desculpa qualquer. Aí você vai dar um aperto nele. A primeira coisa que ele vai pensar se você não vende. Está falando isso porque ele não está aqui, né? Ele não faz. É desse jeito. Agora, se você faz, ele não faz, e você aperta, o que você acha que acontece na cabecinha dele? Então, vou repetir, tá? Eu faço de 4 a 5 vendas por semana sem usar lead de internet, só com referido e indicação. E a minha gerente faz 2. Eu faço mais do que ela, faço o dobro, às vezes o triplo dela. Eu tenho os 2 canais. Sim. É importante. Mas eu não sou refém. Boa. Para a gente fechar, alinhamento de casal, cara. O que você acha e como você vê a importância de um casal estar alinhado, de sócios estarem alinhados e de você alinhar o seu time para o crescimento? Pedro, esse tema não poderia terminar melhor que a nossa conversa. Porque a coisa mais importante... Quem é casado aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quase todos, né? Não vou perguntar quem não é, tá, gente? Para não expor ninguém aqui, né? Mas... Você que não é, toma posse aí que você vai casar rápido, tá? Bom, eu perguntei isso pelo seguinte. Não existe nada mais importante na sua vida, é isso mesmo que eu estou falando, tá? Do que o seu casamento. Alguém pode falar assim, não, a coisa mais importante da minha vida é meu filho. Se não tivesse casamento, não tinha filho. Se não fosse seu cônjuge, você não tinha feito essas coisinhas lindas aí que você fez. Coloca as coisas na sua devida ordem, tá? Casamento é a coisa mais importante. Se você não tiver 100% alinhado no seu casamento, você pode até ter um negócio próspero, mas você não está dando importância àquilo que de fato é importante na sua vida. As duas coisas precisam andar juntas. Esse alinhamento é fundamental, inclusive para o teu negócio. Então é muito importante você deixar claro para o seu cônjuge que vocês precisam estar alinhados em tudo. Por isso que eu incentivo o tempo inteiro. Quando uma pessoa entra na mentoria, cara, leva o cônjuge. Mas ele não é... acontece isso comigo. Ele não é do meu negócio, ele não é médico. Ela não é médica. Eu falo, quem está perguntando alguma coisa se é médico ou não é médico? Não estou falando disso. Estou falando de alinhamento, de visão de frequência. Porque, por exemplo, o Pedro puxa você lá para a estratosfera do sucesso.
Se a pessoa que está contigo não está acompanhando isso, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai começar a discutir, vai começar a falar assim, você não está dando atenção para mim, por exemplo. Está dando atenção para sua família. Quando, na verdade, a pessoa está fazendo pelo cônjuge, é justamente por isso que está trabalhando para caramba, que está ralando. Mas se não tem uma visão totalmente conciliada, completamente na frequência, alinhadinha, dá ruim. Dá ruim. E aí, eu quero dar aqui uma dica aqui para vocês. E a ideia aqui, gente, não é fazer o Pedro vender mais, tá? A ideia aqui é o que eu penso, de fato. É um conselho que eu te dou. Se você é casado com alguém que não está aqui nessa mentoria, você tem que resolver isso hoje. Hoje. Se a pessoa não está aqui, liga para ela e fala assim, olha só, vou puxar o Pedro aqui e estou te inscrevendo aqui na mentoria, tá? Você vai fazer parte do Makers a partir de hoje. Conselho que eu te dou, tá? Eu sei exatamente o que eu estou falando. Casamentos foram salvos dentro da minha mentoria. E aqui também. Sim. Aqui também. Tenho certeza que tem várias histórias aqui de casamentos que foram salvos aqui dentro. Porque o alinhamento é fundamental. Não deixa passar de hoje. Se você aqui é casado com alguém que não está aqui, ou que está aqui como convidado, mas não é da mentoria, resolva isso, porque o alinhamento é fundamental. A gente está falando, olha o nível das coisas que a gente está falando aqui, gente. Eu falei de princípio do início ao fim, você percebeu isso? Perceberam ou não? É princípio na veia. Esse é o DNA desse cara aqui, eu sei exatamente quem ele é. Outra coisa que eu queria falar, esse cara sempre foi um excelente liderado. Sabe o que significa isso? Eu sabia, eu tinha certeza que ele ia ser um grande líder, porque o grande líder tem que ser um excelente liderado. Ele está pronto para conduzir esse projeto aqui. Não é à toa que ele está entre os 7 maiores da MLS hoje. Vocês estão, o Makers está. Sócio do Flávio Augusto, do Joel, do Caio, meu também, né? Sócio. Legal, né? Somos sócios, cara. Você vê aquele moleque que chegou lá, hein? Que coisa, hein, cara? Ele falou bem, tá? Vocês estão entre os 7 maiores das 140, 130, sei lá quanto, mentorias da MLS. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para vocês, porque vocês merecem. Parabéns, parabéns. Colhe nesse cara aqui, resolva essa questão do cônjuge, tá? Serve noiva, namorado. Quem está dividindo a vida com você tem que estar nesse ambiente aqui, gente. Tem que estar. E por último, eu queria deixar aqui uma mensagem. Se você não se entregou completamente para essa mentoria, se você ainda tem reservas, se você ainda fica com o pé atrás, eu quero te encorajar, mergulha. Mergulha de cabeça. Aproveita. Não é pelo investimento que você fez, não, que esse investimento tá muito barato, inclusive, essa mentoria, tá, Pedro? Tá. Sinceramente, cara, pro conteúdo que você está entregando. Eu sei disso. Pois é. Não é por causa dessa bagatela aí que você investiu aí de 180 mil? Menos? Enfim, não quero nem saber. Não é por causa dessa porcaria de dinheiro, não, entendeu? Eu estou falando o seguinte, estou falando do seu tempo. Seu tempo, sabe? A sua entrega. Você estar num projeto, você tem que estar por inteiro. Sem reservas. Sai daqui hoje com uma decisão tomada de que você vai prosperar pra caramba, de que você vai arrebentar, de que você vai se entregar. Você não vai ficar mais com o pé atrás. Você vai trazer seu cônjuge para cá também. E tome posse do que eu falei, tá? Assuma a prosperidade de vez na sua vida aí. Tá bom? Boa. Davidson Carvalho!